Tiago Teixeira, aos 40 anos, é uma história de superação e determinação. Nascido em Minas Gerais, Brasil, ele enfrentou o desafio de aprender sobre finanças desde cedo, decidindo quebrar o sigilo de ignorância financeira em sua família. Inspirado pelo exemplo de seu irmão mais velho, Tiago deixou o Brasil com apenas $1.000 no bolso e nenhum conhecimento de inglês, buscando oportunidades nos Estados Unidos. Com determinação e perseverança, ele aprendeu o idioma, adaptou-se a uma nova cultura e encontrou sua vocação como consultor financeiro na Califórnia. Sua jornada é marcada por uma busca constante por crescimento pessoal, o desejo de fazer a diferença na vida dos outros e a determinação de viver com significado e propósito. Com vocês, Tiago Teixeira. Opa! E aí, pessoal? Tudo bom, seres humanos do planeta Terra? Hoje estamos começando mais um Sartcast. Esse é o episódio número 10 e estamos fazendo aniversário. E hoje eu estou com o Tiago Teixeira, que ele é consultor financeiro, educador financeiro. E ele tem uma mente que é muito incomum. Eu tenho certeza que o QI dele é muito mais elevado que de todo mundo. Eu acredito que até mais que o meu. Tudo bom? Tudo bom, Tiago? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Estou super satisfeito de estar aqui. É uma realização poder levar para as pessoas essa opção, esse caminho na vida da pessoa para ela transformar a vida dela, para ela passar para um próximo level. Eu acho que para mim é muito gratificante. Eu Queria que te agradeço. agradecer por isso. Eu que agradeço. E você viu que ao vivo acontece isso, né? Coloquei aqui no YouTube aqui de novo. Coloquei no YouTube de novo aqui para poder ficar, né, olhando as perguntas que aparecer aqui, mas o Lucas ele vai mandar perguntas pra gente quando o pessoal começar a perguntar. Se tiver pergunta, ele vai passar. Mas Tiago, fala pra gente aí, como era assim, como é que foi a sua transição de lá do Brasil para cá, para os Estados Unidos? O que você fazia lá no Brasil? Como que era a sua vida lá no Brasil? De que cidade? Faz meio que um resumão, literalmente, da sua vida de lá do Brasil primeiro. Então, vou tentar fazer isso em poucas palavras. Uhum. Acho difícil, mas eu vou tentar. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar um pouquinho mais. Vamos lá. Eu no Brasil, eu sou 5 anos mais novo que meu irmão. Como alguns puderam ver aí na introdução, eu sempre tive uma ambição muito grande, mas essa ambição era uma ambição boa, uma ambição de poder fazer acima da média para poder ajudar acima da média. Uhum. Fazer o extraordinário para poder doar o extraordinário. Então, a minha busca no Brasil era sempre por estar numa posição acima, para eu poder, de fato, poder contribuir para minha família de outras formas financeiras, enfim. E eu cresci num lar onde a educação financeira não era aquela coisa contínua, cotidiana. Eu não culpo os meus pais por isso, porque no Brasil, de forma geral, a gente não foi educado financeiramente. Uhum. E eu vejo isso muito frequente nas nossas conversas na rua. Então, do Brasil, o que aconteceu? Meu irmão saiu de casa quando eu tinha 16 anos, ele tinha 21. Ele foi para a Itália e morou lá 2 anos. Em 2 anos, eu ficava assim, cara, eu quero ir para aí, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E eu tinha 16 anos e minha mãe, não, você não pode, você não vai, você ainda não tem cabeça para isso. E aconteceu que o meu irmão voltou para casa depois de 2 anos. Uhum. Ele teve as experiências dele, ele aprendeu muito morando fora. E eu fiquei intrigado. O que ele passou lá fora? O que ele fez lá fora que eu poderia ter feito também? Ou feito de forma diferente? E aí, então, o tempo foi passando. Eu comecei a trabalhar no restaurante da minha esposa, que hoje é minha esposa, antes não era. A gente era amigos e eu comecei a gerenciar o restaurante a convite da família dela, dos irmãos e tal, que eu tenho um apreço muito grande. Isso lá no Brasil. Lá no Brasil. Aí, eu saí desse restaurante e eu me mudei para a capital, para Belo Horizonte. Eu saí de Timóteo, uma região de 150 mil habitantes, mais ou menos, e mudei para a capital, para Belo Horizonte, onde eu consegui uma vaga num restaurante japonês. Esse restaurante foi eleito pela revista Veja 4 vezes como o melhor restaurante de Belo Horizonte. E eu falei, cara, eu tô num lugar muito bom, mas esse não pode ser o meu último lugar. Eu quero um lugar maior. Porque quando eu saí da minha cidade, eu pensei, se isso aqui era grande, agora eu tô num lugar maior. Mas peraí, aonde está o fim disso? Isso não tem fim.
E foi quando eu decidi mudar do Brasil para os Estados Unidos. Eu pedi um apoio para alguns parentes, para o meu tio que tinha muito contato nos Estados Unidos. Uma tia minha me ajudou financeiramente. E quando eu cheguei em casa com o passaporte, que eu falei assim, mãe, tô indo. Você chega a ficar emocionado, né? Eu já imagino já, cara. Mas não tem problema, pode ficar emocionado. Aqui é o lugar pra poder ficar emocionado. E assim, já só te avisando, que eu choro junto. Eu choro junto, meu amigo. Eu sabia que eu não ia voltar. Mas ao mesmo tempo eu pensei, eu acho que esse é o melhor lugar pra mim. E aí eu fui seguir minha vida. A vantagem disso foi que quando eu saí de lá, eu disse pra eles, eu posso te ajudar muito mais estando lá do que aqui. E aí eu segui minha viagem. Vim pra cá com $1.000, arrumei o trabalho e vou seguir minha vida. E nessa de eu vou trabalhar e tal, eu vim pra cá sem inglês nenhum. Me chamaram de louco, maluco, quebrado. Eu não, tipo, eles não deram uma força e não confiavam. Eu acho que o medo das pessoas é de cair. E esse é meu ponto positivo. Você, tipo, eu tenho aquele... você lembra, você assistia o filme do Rock, né? Então eu tinha esse ponto positivo. Eu falei assim, eu fico confortável estando numa zona de desconforto. E quando eu vim, eu não sabia inglês, eu não tinha dinheiro, e eu falei assim, eu sou capaz de romper isso aqui. E eu vou romper isso aqui. Eu peguei um trabalho num restaurante, numa pizzaria, e lá só tinha americano. Tinha apenas um brasileiro ou dois brasileiros. Um brasileiro que trabalhava dentro e o outro fazia delivery. Então ele não ficava dentro da pizzaria. E no dia de folga dele, eu tava sozinho. Aí eu falei, cara, eu vou aprender isso aqui. E tinha duas americanas, uma de 15, uma de 16, elas estudavam na mesma escola. E elas sempre ficavam conversando ali, eu ficava ali do lado tentando escutar. Ia aprendendo uma palavra aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Quando se passaram 6 meses que elas me pediam as coisas e eu fazia, eu não estava dando conta do quanto eu já tinha aprendido. E a escala foi só aumentando, porque eu estava emergindo dentro de uma cultura que não era minha. Então aquilo me deu um crescimento exponencial muito grande na língua, onde eu treinava muito o meu ouvido. Cara, quando eu saí do Brasil... E você tinha a vontade de aprender também. Porque, tipo, quando você tem a vontade de aprender, você procura uma forma mais fácil para você aprender. Por exemplo, no meu caso, eu cito que para todo mundo que quer aprender a língua, o inglês, por exemplo, você assista filmes legendados em inglês com a dublagem em inglês. Sim. Mas principalmente aqueles filmes, por exemplo, que a pessoa já conhece de cor e salteado. Sim. Mesmo não sabendo o inglês. Mas ela já sabe qual que é a fala. Sim, vai facilitar bastante. Na língua materna, certo? Sim. Aí ela vai seguindo, vai assistir aquele filme umas 3, 4 vezes, ela vai começar a ter noção do inglês. Sim. Mas continua que eu te interrompi. Vai. Não. E é bem interessante isso que você falou, porque muita gente sai do Brasil, infelizmente, com um pensamento. Eu vou morar lá um tempo e vou voltar para o Brasil. Mas ela não aproveita esse momento para aprender o inglês. E assim, eu não julgo as pessoas, porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu interesse, né, de fazer alguma coisa aqui ou não. E quando eu vim para cá, algumas pessoas falaram assim comigo, Thiago, vá para um lugar onde você vai ter brasileiros que você vai poder se comunicar. Aí eu pensei, peraí, se eu sair de casa, falei com minha mãe, tira o passaporte da senhora, a senhora nunca mais vai me ver aqui. Por que eu não ia aprender a língua? Eu falei assim, eu vou aprender. E quando eu entrei dentro desse restaurante, que eu comecei a ver que eu estava evoluindo, eu não parei ali. Eu comecei a ajudar as pessoas também que queriam aprender. Então, foi um processo para mim, e eu acredito que se você decidir aprender, não há nada que vai te impedir disso. Nada. Ah, eu cheguei aqui já faz 10 anos e eu não aprendi. É porque você ainda não estava no ciclo que deveria para estar aprendendo. Então, se você mover para um ciclo
diferente na sua vida, talvez você vai encontrar sucesso ali no que você está buscando. Mas enfim, voltando à minha história, eu fiz essa transição do Brasil para cá, sem dinheiro, sem inglês, e eu fui muito bem recebido. Eu tenho pessoas que, assim, cara, eu gosto de não citar nomes nesse caso, porque muitas pessoas me ajudaram nesse processo, e eu não quero ser injusto de quem eu não lembrar o nome nesse momento. Mas eu tive muita participação da minha família, isso aí eu não posso negar. Os meus pais me apoiaram também, depois que eles viram que era aquilo que eu queria. Eu tive pessoas que, infelizmente, como eu sei que todo mundo que está assistindo agora, cada um vai se identificar com isso. Você tem pessoas que te apoiam e você tem aquelas pessoas que falam assim, você precisa sofrer para entender o que é estar nos Estados Unidos. Eu acho que é a pior coisa que você pode falar para uma pessoa. Eu também acho que é. Porque entra uma parte de egoísmo muito grande. Se eu sofri, eu sei o caminho para você passar, sem você precisar passar pelo que eu passei. A minha pergunta para você é, por que você deseja isso pros outros? Pois é, eu faço essa pergunta também, você acredita? Tipo, o que a pessoa vai ganhar com isso? Tipo, eu passei por isso, igual, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri aqui nos meus primeiros anos aqui. Se eu puder fazer que alguém não passe pela mesma situação, é lógico que eu vou, porque eu vou fazer aquilo ali, ó, vou te mostrar o caminho para você não seguir. Você não acha que deveria ser um mandamento? Mas é lógico que tinha que ser. Amar ao próximo? Acho que é. Mas não é um mandamento para muitos. Não. Então, essa parte de você vai sofrer... A live caiu? Mas tá gravando. Essa parte de você falar assim, a pessoa tem que sofrer, eu acho muito ruim, porque eu te garanto que se você tivesse chegado antes e falado isso com essa pessoa que falou com você, aquela pessoa ia pensar assim, esse cara é um sacana. Só que ele não se vê fazendo isso porque ele aprendeu dessa forma. Ele só está reproduzindo aquilo que ele aprendeu. E aí eu volto a dizer, o que a gente faz? Como criança, a gente aprende com os nossos pais sobre o dinheiro. E é aí que você começa a reproduzir esses comportamentos sem perceber. Por exemplo, não ter um budget é uma coisa que você aprendeu provavelmente com seus pais, de não ter um budget. Então, essas pessoas vão repetindo esses comportamentos. Beleza. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, comecei a trabalhar nessa pizzaria, voltando ao raciocínio do meu tempo, da minha cronologia aqui, e eu gostei pra caramba do inglês e falei, cara, eu vou me aprimorar nisso. Só que eu fui automaticamente migrando de novo, repetindo o meu comportamento do Brasil de ser independente. Eu não quero trabalhar para uma pessoa por resto da vida. Enfim, pedi conta dessa pizzaria. Esse meu ex-patrão não ficou muito satisfeito, porque eu trabalhava pra caramba e assim, eles querem trabalho, aqui você trabalha por 2. E você vai aprendendo que você é capaz de produzir mais do que você produzia antes. Aí você sai daquela zona de conforto de 8 horas de trabalho. Peraí, eu posso trabalhar mais um pouquinho. Claro, você não vai virar escravo do trabalho, mas você aprende que você pode produzir mais do que o que você vem produzindo do Brasil. Com certeza. E aí foi isso que virou a minha chave. Eu falei, cara, eu gosto muito de trabalhar, eu posso trabalhar mais do que eu trabalhava no Brasil. O sistema de CDL do Brasil não se aplica aqui. Eu posso trabalhar em 3 empregos. Exatamente. E eu falei, cara, se lá no Brasil eu sonhava em ganhar muito, hoje eu tenho a opção de ganhar 3 vezes mais, que eu tenho 3 trabalhos. E, enfim, gostei muito de Massachusetts, eu aprendi pra caramba. Mas o frio não me deixou ficar lá, não. Lá em Massachusetts é o quê? Tipo, é praticamente 5, 6 meses frio, né? Cara, são 5 meses gelado. Gelado. 3 meses frio. E o restante é quente. O restante morno. Morno, né? Porque lá não tem jeito de ser quente. Enfim, é gostoso, é gostoso. Você vê as 4 estações lá, então você, assim, cara, se admira, se aprecia a natureza. E me mudei pra Flórida, onde morei 8 anos. Mormaço puro. Cara, eu gosto do calor, eu sou suspeito a falar. Eu prefiro derreter do que congelar. Jura? Juro. Eu prefiro frio. Nossa, cara, se eu puder pingar, eu prefiro. E, enfim, morei 8 anos na Flórida. E na Flórida, eu tive o prazer de... Eu recebi a minha esposa aqui, na época, como amigos em Massachusetts. E eu tive o prazer de receber ela na Flórida e, nessa época, fazer a proposta de casamento. Aí você fez. Na Flórida. Na Flórida. Eu aluguei um hotel e tudo mais, e tinha uma pessoa que eu morava na casa dela, que ela preparou todo o quarto, fizemos todo um cenário e tudo mais e tal, e enfim, vou fazer essa história um pouco mais curta, que ela é bem longa, mas aí pedi ela em casamento, ela aceitou, ela é médica, cardiologista no Brasil,
E ela resolveu vir para os Estados Unidos. Eu falei, cara... E ela tá estudando agora. Ela tá estudando. E aí eu falei, cara, que bacana. Agora eu tenho tudo que eu pedi na vida. E aí começamos. Aí ela ficava indo e vindo do Brasil para os Estados Unidos. Ela pedia folga, ela fazia plantões e vinha para os Estados Unidos. A gente passava alguns dias, depois ela voltava para o Brasil. Até que um dia ela falou assim, agora acabou. Agora eu não vou voltar mais para o Brasil. Eu vou ficar aqui. E aí tentamos transferir o visto dela para visto de estudante, enfim. Foi uma história longa aí. E casamos. Ela deu entrada no processo dela e tudo mais. E depois, logo depois disso, depois de 2 anos, ela engravidou da Sofia, nossa primeira filha. E, cara, eu ficava, cara, tô vivendo um sonho. E nisso, eu já tinha trazido os meus pais 2 vezes para os Estados Unidos. Uhum. E eu fiquei pensando, cara, eu tava no Brasil. Aí você começa a viajar, cara, eu tava no Brasil. Não. Eu não tinha condição de pagar a conta de luz. Hoje eu trago os meus pais para os Estados Unidos para eles passarem férias aqui comigo, cara. Olha você vê A diferença. a diferença do quanto você pode fazer estando do lado de cá. E eu vi isso como uma conquista muito grande, pessoal. E os meus pais, quando eles vêm pra cá, cara, parece uma criança. É praia, é hotel, é mall. Cara, você vê nos olhos deles como se fossem 2 crianças. Mas convenhamos, né? As coisas que a gente tem aqui... Era o que eu ia falar. A gente não tem lá no Brasil com a mesma intensidade. Por exemplo, quem mora num condomínio no Brasil, mora num condomínio às vezes não por luxo, mas às vezes por segurança. Uhum. Aqui muitas pessoas moram num condomínio porque é uma opção comum. E aqui você tem quadra de tênis, piscina, quadra de basquete. Você tem uma vida que você almejaria ter no Brasil. O estilo de vida Um aqui é estilo diferente. completamente diferente. Tipo, eu não vou muito longe, não. Aqui, qualquer pessoa que tem um trabalhinho que ganha, digamos assim, o mínimo assim, que a pessoa ganha chegando aqui, ela ganha tipo $120, $130. Não é muito, tá? Só que ela, mesmo ganhando isso, trabalhando todo santo dia, ela consegue ter uma vida decente. Digna. Ela pode ir num supermercado, fazer uma compra maravilhosa com frutas, Sim. com iogurte, com isso, com aquilo, com carne, com picanha, E né? sem contar uma coisa bem legal. Ó, isso eu vou falar, não é meu, tá, gente? Eu vou deixar bem claro que isso é um serviço, que é uma ação da igreja da qual eu participo. A gente doa comida Isso que eu toda ia. sexta-feira. Eu ia te fazer essa pergunta pra Então, você fazer. presta atenção nisso. No Brasil, eu acredito, eu saí de lá faz muito tempo, tem 11 anos que eu moro nos Estados Unidos. No Brasil, eu não lembro dessa situação. Mas aqui, em várias comunidades, a gente tem essa doação de cesta básica. Não é uma cesta com um pacote fechado igual no Brasil. O que acontece? A igreja recebe doação dos supermercados e eu me voluntariei junto com mais 4 pessoas. A minha esposa faz parte, a Ruth, são amigos meus da igreja, o Matheus, enfim, a Bruna agora entrou pro time, o Silas, enfim. São pessoas, cara, que tiram horas do dia deles para servir a comunidade. Cara, não tem preço. E essa comida, ela vem do supermercado, a gente embala elas, coloca ali numa cesta ali e as pessoas vêm e servem. Então, para pensar. Além da pessoa ter o salário dela, ela ainda recebe uma doação de graça, tá, gente? Se a pessoa não sabe, no nosso condado, essa pessoa pode ir lá, ficar na fila e receber essa ajuda. Ela não tem custo nenhum, ela não é para quem é pobre ou para quem é rico, é para quem quer ir ali se servir, se beneficiar desse ponto. Então, a nossa igreja, ela tá aí fazendo esse serviço. E, enfim, eu tiro 1 hora do meu dia para poder fazer isso. É muito gratificante para mim poder ajudar o próximo. E eu uso isso como uma forma de agradecer a Deus pelo que ele tem feito. E voltando na linha da cronologia, depois que Dani ganhou a Sofia, nós... Só um instantezinho, Thiago. Só para deixar avisado que a live voltou, porque a live tinha caído. Se você quiser depois pegar o celular e mandar pro pessoal lá, legal. A live voltou. Voltou, pessoal. Volta de novo, todo mundo. Já dá um aviso aí, porque... Mas assim, a gente vai ter na íntegra. Né? Legal. Só avisando aqui, porque o Lucas já falou que a live voltou. Legal. Primeira vez já, que a gente já teve uma queda da live. Mas pra comemorar os 10 anos. Comemorar os 10, comemorar os 10 episódios já. Então, assim, os 10 episódios e os 10 anos, porque eu tô completando 10 anos que eu tô aqui também na América. Caraca. Então, pronto. Então, sim, continua. Pode continuar aí, Thiago. Então assim, aí, depois que Dani ganhou a Sofia, nós passamos por uma crise muito grande e
E aí eu falei, caramba, cara, eu nunca me imaginei passar pelo que eu passei. E eu falei assim, eu pedi a Deus 2 coisas. Eu acordava de manhã, isso já aqui na Califórnia. Me dê disciplina e ânimo. Todos os dias. 4 horas da manhã. 10 horas da noite eu ia pra cama. E eu lembro que numa dessas saídas para trabalhar, um amigo me ligou. Thiago, eu me inscrevi para um webinar e eu queria que você fizesse para mim. Eu vou chegar nessa parte lá na frente, tá? E de tanto pedir a Deus, ele me mandou. E aí, morando na Flórida, tivemos a segunda filha. E aí, o tempo passando, e eu vendo aquela situação ficando difícil, insustentável, e eu tentei vários business na Flórida. Tentei landscape, tentei serviço de árvore que eu tinha, eu trabalhava, eu botava a mão na massa. Inclusive, a única vez que eu fui parar no hospital foi por causa de uma motosserra que quase arrancou meu dedo fora. Nossa. Enfim, fazendo essa história longa, um pouco mais curta, eu falei com a Dani, nós precisamos mudar da Flórida. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. E foi quando nós mudamos para Califórnia. Eu disse, Dani, assim que a gente chegar na Califórnia, tem algo especial pra gente. Começamos a trabalhar e eu vi que depois que eu botei o pé na Califórnia, como as coisas mudaram. Como Deus foi colocando cada pedacinho que hoje eu tenho no meu caminho. Uma das pessoas que eu fiquei impressionado de conhecer foi uma menina que, enquanto eu dirigia do aeroporto para Belmont, ela falou assim, a gente conversando, e ela falou assim, oi, tudo bem e tal? Não sei onde nós chegamos. Ela falou, eu tenho filhas. Aí eu falei, eu também tenho. Ah, eu sou médica. E eu falei, que coincidência, minha esposa também é médica. E ela falou assim, e onde que ela trabalha? Aí eu falei, ela ainda não trabalha, ela tá estudando. Mas ela não trabalha por quê? E aí ela veio me interrogar. E como que Deus colocou essa pessoa no meu caminho? Onde a minha mulher hoje está estudando, tudo veio por causa dessa primeira sementinha. E aí eu falei, caramba, cara, como mudar pra Califórnia fez bem. E eu comecei a conhecer muita gente boa. Muita gente que foi entrando no meu caminho, que foi mudando o meu percurso. E aí, já com a Julie e com a Sofia, morando aqui, a minha sogra mora comigo, a gente trouxe ela do Brasil. E ela me ajuda pra caramba, cara. Pensando nos 2 braços, as 2 pernas, pescoço, cabeça. É a sogra. Enfim. E aí eu falei, caramba, eu aqui na Califórnia, eu já tô conseguindo alcançar alguns objetivos. Então, eu vou me dedicar ainda mais. E fazendo a diferença aqui na Califórnia, na minha vida pessoal, eu consegui começar a fazer diferença na vida das pessoas. E aí veio o inevitável. Deus foi me dando as coisas devagarinho, aos poucos. A live caiu de novo. Não sei o que tá acontecendo, mas tá gravando, vai. Enfim, não tem Senta problema. o pau. Aí o que aconteceu? Eu consegui conhecer essa empresa vou citar o nome. Pode citar. Um cara que, enfim, um amigo me mandou, falou assim, olha, eu fiz um sign-up para um webinar e eu não vou poder participar. E você vai participar para mim. Eu falei, é mesmo? Como assim? Você fez o sign-up e eu vou participar? Enfim, peguei, fui assistir a live do cara. Ele chama Marco Jacob. Por que às vezes eu fico preocupado em falar nomes? Porque cada um tem um conceito das pessoas, né? E a gente não tá aqui para defender ou julgar. Cada um... Enfim, nesse webinar eu aprendi sobre real estate e foi aí que transformou minha vida. Quando eu aprendi sobre real estate com esse cara, com o Marco Jacob, eu tive o prazer de descobrir como comprar propriedades de uma forma que eu jamais imaginei. E aí eu falei, cara, que loucura. Olha onde eu cheguei. Aí eu comecei a fazer uma leitura da minha vida. Saí do Brasil, sem nada. Não tinha casa, não tinha nada no Brasil. Mudei para os Estados Unidos. Agora eu falo inglês, aprendi a falar o inglês, aprendi a falar o idioma. Tenho 2 filhas que são cidadãs americanas, nasceram aqui. Sou casado com a mulher que eu quis, que eu escolhi. E agora eu aprendi como comprar casas nos Estados Unidos. A preço de banana. Eu fiquei pensando, cara, olha onde eu cheguei. E nesse curso, ele falou uma vez assim,
Be your own bank. Seja o seu próprio banco. Eu falei assim, como que o cara vai ser o seu próprio banco? Isso é uma... Não faz sentido no caso da É uma pessoa. loucura, né? Aí eu peguei e falei assim, caramba, be your own bank. Eu vou descobrir o que é isso. E aí começando a estudar e tudo mais e tal. Não cheguei num conhecimento do que era ser. Tava buscando, aprendendo e tal. Até que um dia teve uma palestra de educação financeira aqui na Califórnia. Uhum. Eu falei assim, eu vou. Eu fui porque uma amiga convidou a Camila, convidou a minha esposa e a Aline, duas amigas dela da igreja. E falou, vocês vão para me dar uma força? Ela falou assim, tudo bem, nós vamos. E pra ir, chamou o bobo do Thiago. Thiago, você dirige a gente? Nós estamos indo por sua causa. Eu falei, como assim por minha causa? Vocês que me convidaram. E aí eu fui. Uhum. Nesse evento, eu aprendi sobre como gerar riqueza. E eu falei, caramba. Aí eu comecei a ligar os pontos. Uhum. Entre be your own bank e gerar riquezas, eu falei, peraí, tem um ponto em comum aqui. Foi aonde eu aprendi sobre educação financeira. Como usar a educação financeira no seu real estate. Falei, mas eu tenho que juntar essas duas pontas. E eu comecei a ler, estudar. Falei, caramba, encontrei o ponto. O que é que o que existe de correlação nisso? A gente consegue usar um instrumento financeiro para alavancar o dinheiro em real estate. Uhum. Então, todo o dinheiro que eu gero dentro dessa ferramenta, eu consigo usar essa ferramenta para comprar propriedades. Então, eu comecei a fazer um leverage do dinheiro. Eu comecei a dobrar o dinheiro, não dobrar de profit. Eu consegui fazer com que a mesma moeda comprasse duas coisas diferentes. Entendi. Então, aí eu comecei a aprender. E eu falei, caramba, a gente precisa passar isso para as pessoas. Hoje eu trabalho dentro de uma empresa, debaixo de um broker chamado Five Rings Financial, que treina pessoas e ela qualifica pessoas para que essas pessoas façam um trabalho de educação financeira na vida das pessoas. Nós somos hoje, cara, é até complicado de chutar, porque todo dia entra pessoas no nosso time, na nossa equipe, buscando esse propósito de educar famílias. E hoje nós somos mais de 1.000. Então, eu entrei numa equipe onde eu vejo que quando eu escuto as pessoas falando brasileiro é tudo vagabundo, é tudo ruim, é difícil de lidar, eu não repito isso pra mim mais por 2 motivos. Primeiro que toda generalização é burra. Isso foi isso que eu escutei, tá? Toda generalização é burra. E às vezes você não está lidando com a pessoa que você deveria estar lidando. Então você não está no ambiente correto. Se aquela pessoa não presta, ela não presta no ambiente dela. Então você está num ambiente errado. Mova para um ambiente onde é mais saudável. Eu gosto de citar isso porque nessa empresa onde eu trabalho, nós temos pessoas de extremo caráter. Cara, é impressionante. Eu nunca vi pessoalmente uma pessoa que me tratou com muito respeito. Aconteceu uma situação dentro da empresa e uma pessoa procurou essa amiga minha, essa colega minha de trabalho. E ela falou, olha, eu sinto muito, eu não vou poder te atender, porque já existe um colega meu te atendendo e você está em boas mãos, ele vai poder te atender. Então você vê o caráter. Então às vezes você não está no ambiente certo. Então, falar que todo brasileiro não presta é complicado, porque você está colocando pessoas muito boas dentro de um pacote que ela não deveria estar. É igual eu falo, eu falo sempre isso. Tipo, não é o do brasileiro, não é do americano, é o ser humano. É o ser humano, É correto? o ser humano. Correto. Né? E a gente tende a julgar a nossa comunidade porque é quem nós conhecemos. Eu não vou mentir, eu já julguei e falei, brasileiro não presta. Mas assim, você vem com aquela mentalidade assim, porque você, por exemplo, você sofreu. Mas você sabe por que você fala isso? Porque você acabou de sofrer, por exemplo. Você sofreu uma coisa que um conterrâneo seu... Involuntariamente, exato. Você está repetindo o processo que as outras pessoas fazem. É. A gente faz isso durante a nossa vida. A gente só repete comportamentos. Um exemplo, a minha filha, a Sofia. Olha que coisa maravilhosa. O que é você educar a pessoa financeiramente dentro de casa? O que é você fazer aquilo que você fala? Você come legumes? Uhum. Você come? Uhum. Sua filha, seu filho vão comer legumes? Vão. Por quê? Porque eles vão ver você comendo. Eu lá em casa, como eu faço muitas reuniões com os meus clientes, a minha filha está sempre escutando. Olha que história interessante. Ela ganhou uns presentes de gesso de Natal e vem a figura, o gesso, um unicórnio, e vem as tintas e vem uma foto de como é que esse unicórnio deve ser pintado. Uhum. Então ela ganhou vários, ela ganhou uns 5.
E o que elas fizeram? Ela tem uma amiga chamada Ana Luísa, de 8 anos, filha de um casal de amigos meus, que ontem foi aniversário do Fabrício. Parabéns, tá, Fabrício? Aí o que acontece? Elas estavam no quarto pintando e aí elas vieram até o meu quarto. Eu tava na minha mesa, sentado no meu computador, e minha filha falou assim: pai, eu tive uma ideia. Eu falei assim: é mesmo? E qual que é? Eu gosto de dar corda pra ela, ver até onde ela vai. E ela falou assim: pai, nós pintamos isso aqui e o que você achou? Pergunta muito maldosa: o que você achou? Eu falei: deixa eu ver. Aí eu vi e falei: deixa eu ver o outro. Eu fui olhando um por um. E ela falou assim: sabe o que nós vamos fazer com isso, papai? Eu falei assim: não, vender. Eu falei: vender? Pra quem? Pra quem quiser comprar, papai. Eu falei: onde você vai vender isso? Como ela já foi no supermercado várias vezes, nos Estados Unidos tem um ponto muito interessante. No Brasil nós temos o escoteiro, não temos? Tem. Então, quando você vai no supermercado aqui, é muito comum de você ver uma mesa na frente e o escoteiro, o pessoal do escoteiro ali vendendo alguma coisa para gerar recurso. Isso. Brownie, essas coisas. Para gerar recurso para eles, correto? E ela já viu isso várias vezes. Ela falou: papai, eu posso colocar uma mesa na frente da Target. Falei: meu bem, isso não é legal. A gente precisa ir lá e falar com eles e pedir, porque é um espaço deles. Mas olha como é que na cabeça da criança ela já tinha tudo desenhado. Olha onde eu vou chegar. E aí ela pegou e falou assim: tá, a gente pode conversar com eles. Eu falei: mas pera, vamos entender melhor esse processo aqui. Quanto custa isso aqui? Aí ela tem uma irmã de 4 anos, que é a Julie, que fez 4 anos agora em dezembro. E ela falou assim: papai, essa aqui foi a Julie que pintou. Então, essa aqui vale só $3, porque ela tá aprendendo. Eu falei: tá bom. Já tem um processo de qualidade no negócio. Mostrou o outro. Quanto que esse aqui vale? Esse aqui vale $5, papai. Eu falei: legal. E esse aqui? Esse vale 10, papai. Eu falei: aí eu tirei todos, coloquei esse em cima da mesa. Me fala por que esse aqui vale $10. Ela vendeu o produto dela pra mim. Vocês não estão acreditando. Escuta o que eu vou falar. Cara. Ela vendeu. Ela era uma concha do mar de gesso e tinha uma estrela nela assim. Elas pintaram de cor degradê, foram diminuindo as cores, a tonalidade, pintaram a estrela de outra cor e colocaram glitter. Ela falou assim: papai, você não percebeu. Esse aqui tá mais bem pintado. Ele tá numa cor diferente. Como você pode ver, tem estrela, tem glitter, tem tudo. Então esse aqui tá mais caro porque ele vale mais. Eu olhei para aquilo e falei: caraca, vou além. E se você não vender, o que vocês vão fazer? Sabe o que a amiga dela respondeu? O quê? Nós vamos tentar até conseguir, porque esse aqui é só o primeiro. Aí eu te falo, o que vale mais? O dinheiro ou o conhecimento? Conhecimento. Olha o conhecimento que uma menina de 5 anos e de 8 anos falou para mim, sentado na minha mesa. Aí eu pensei: tá, e qual outro produto vocês querem? A gente não sabe, a gente tem que testar um primeiro. Olha isso, tem que testar um primeiro. E eu falei assim: qual que é a finalidade do dinheiro? Sabe o que a minha filha me respondeu? O quê? É pro meu college plan. Ela já tava olhando... Eu fiquei pensando: cara, como que uma menina de 5 anos vai me falar um negócio desse? Papai, você faz isso todos os dias. Pensa, cara. Uma menina de 5 anos vim te falar uma coisa que um adulto de 40 não faz pra ele. E tá aí a importância da educação. E eu não fui criado nesse ambiente, mas eu vi a importância desse ambiente. E hoje a minha missão, o meu desejo é poder levar esse conhecimento para a vida das pessoas. Para outras pessoas. E aí que nasceu um outro programa que chama-se... Eu criei esse programa justamente para poder ajudar as famílias. Eu chamo esse programa de Dívida Zero. Qual que é o objetivo do Dívida Zero? Thiago, eu não tenho um planejamento, eu estou atrasado com as minhas contas, como que eu posso fazer para sair disso aqui? Se eu te perguntar como é que eu faço para cortar cabelo, eu vou ter que fazer o quê? Ir atrás de um cara que sabe cortar cabelo. Tem que ir atrás de um profissional, né? Um cara que já passou pelo processo. Exatamente. Por que hoje eu posso ensinar as pessoas como fazer isso? Eu já estive lá. Você já passou pela experiência. Quando você está lá e você precisa chegar aqui em cima, você tem que criar um caminho. E eu criei esse caminho. Esse caminho, a primeira palavra desse caminho chama disciplina. Eu tive que me disciplinar para poder chegar onde eu cheguei. E nisso eu falei: cara, eu sou capaz de ajudar uma pessoa que está nesse ponto a chegar nesse ponto. Esse é o maior valor que eu posso trazer para a vida dela.
Quanto você cobra por isso, Thiago? Cara, eu falei com um cliente meu. Eu te cobro gratidão que você possa fazer isso pelo próximo. Porque no final das contas não é o dinheiro. É aquela pessoa te ver e falar assim, essa pessoa fez a minha vida mudar. Sem me cobrar um centavo. Eu acho que esse é o maior valor que você pode levar para a vida de alguém. Mas aí chega num detalhe. Tipo, eu tenho esse pensamento também, você sabe, você já sabe já. Mas digamos que, por exemplo, vai ter gente, você sabe, ser humano, né? É o ser humano. Uhum. Vai falar, mas ele faz isso por caridade. Ah, eu duvido. Ah, mas não sei o quê. Tipo, ele tem que ganhar alguma coisa com isso. Eu falo assim, eu acho que a gente faz, eu faço, eu quero fazer tudo isso, poder ajudar as pessoas igual você quer, que a gente já teve essa conversa bem antes, de ajudar. Eu falo assim, não, mas eu quero alguma coisa em troca. Ajudando outras pessoas, lógico que eu quero alguma coisa em troca. Por exemplo, a troca que eu quero é simplesmente ver a cara da pessoa de gratidão e emoção e ela poder olhar pra mim e eu me sentir aliviado. Tipo assim, nossa, eu pude ajudar Posso alguém. te falar uma coisa? Eu vou te falar uma coisa que talvez pode não fazer sentido para muitos. Uhum. Só vai fazer para quem realmente vê da mesma forma que eu vejo. Qual que é a possibilidade de você ganhar um elogio ou ganhar um reconhecimento de uma pessoa que não te admira? Difícil. É quase nulo, né? Exato. Então, a única pessoa que vai entender o que eu faço é a pessoa que quer um dia fazer ou sonha poder fazer a mesma coisa por alguém. Eu não busco a aprovação de todos. Eu busco o respeito das pessoas que não me admiram. Se você não me admira ainda, é porque você não viu o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Por quê? Porque eu tenho um coração que gosta de abençoar as pessoas. Eu sou grato quando eu recebo e eu sei ser bom com as pessoas porque esse foi o maior valor que eu tive dos meus pais. Uhum. Financeiro você aprende. Agora, o respeito, ser bom, ser honesto com as pessoas, isso vem de casa, vem de Ele pequeno. vem de berço. Então, se você hoje não está agradando uma pessoa, não se preocupe. Às vezes ela não nasceu no mesmo berço que você. Ela não teve a mesma Criação. a mesma criação que você. Então, os valores dela são diferentes do seu. Uhum. Então, eu não procuro agradar todo mundo. Eu vou buscar uma coisa... Eu falo, eu sei que você já falou também, da Bíblia. Uhum. Jesus veio à Terra e ele fez o que fez por todos e ainda assim não agradou todo Não mundo. agradou todo mundo. Você acha que eu tô Exatamente. aqui na frente dessa câmera tentando agradar todo mundo que tá nos vendo? Não. Não tô. E não tô sendo ignorante, arrogante, prepotente. Eu já fui. Eu já fui e foi isso que me trouxe até aqui. A humildade. Se eu tivesse aqui hoje tentando agradar as pessoas que estão nos assistindo, eu estaria sendo hipócrita. Mas o que nós estamos tentando fazer aqui? Levar valor para as pessoas que estão buscando valor. Você quer uma coisa que eu acho bem interessante? Ah. Eu comentei com você que eu fiz um vídeo. Eu nunca postei esse vídeo. Eu fiz porque eu achei que esse vídeo lembra muita gente aqui nos Estados Unidos. É um vídeo da laranja. Eu cheguei a comentar com você? Eu não tô lembrando. Foi no nosso café. Foi mesmo. No foi nosso mesmo. café. Foi, você comentou da laranja sim. O que é a gente aqui nos Estados Unidos? E eu não sei se vai ter muita ligação com o que a gente está falando aqui agora. Mas eu gostaria de falar desse vídeo porque eu acho que esse vídeo reflete muito a nossa realidade aqui nos Estados Unidos. O que é a laranja? A laranja, ela é só uma metáfora na nossa conversa aqui agora. Uhum. Quando você sai do Brasil, você é aquela laranja bonita, amarela, suculenta e cheia de sonhos, cheia de sementes ali dentro, cheia de sonhos. Aí você vem para os Estados Unidos. Aí você chega aqui e depara com a realidade. Caraca, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia. É tipo isso. Tenho que trabalhar 14 horas por dia. Pelo amor de Deus, me dá atestado não. Eu tenho que trabalhar no outro dia. É, porque aqui não tem isso, né? Então, assim, se você vem para os Estados Unidos, se você não produz, você não ganha. Que eu acho que teria que ser assim no Brasil também. É justo. No caso, eu acho que a palavra justiça cabe muito bem nisso. Uhum. Porque justiça não é só, é bandido, tem que prender, isso é Não. justiça. Não. Justiça também é disso, por exemplo. Dá É a uma coisa- César o que é de César. Isso, é uma coisa justa. A palavra justiça vem de uma coisa
da palavra justa, tá? Acho que faz sentido, né, pra vocês, né? Lógico. E aí, essa laranja é a gente, quando sai do Brasil. Chega aqui toda suculenta, bonita, amarela, brilhante. E aí a gente começa a trabalhar, começa a ver a realidade. Uhum. O que é a primeira coisa que acontece com a laranja quando ela vai virar um suco? Ela é cortada. Esse é o primeiro passo de quando você vem do Brasil. A saudade te corta. Uhum. Você pensa, cara, podia estar na festa de aniversário do meu primo, podia estar na praia com os meus amigos, podia estar em casa comendo a comida da minha mãe. E aí você já foi cortado. Sobrou mais alguma coisa? Sobrou. Agora vamos tirar o suco desse sujeito. Vamos fazer ele ver o que é a América. Aí você começa a perder o suco, te trituram, te amassam, te esmagam. Então já te cortaram, agora já te esmagaram, tiraram o seu suco. E aí a pessoa pensa, cara, essa América não é pra mim. Já tô longe do meu pai, longe da minha mãe, longe dos meus amigos. Já me sugaram tudo, trabalhando aqui 14 horas por dia. Só que tem uma parte da laranja que é a parte mais importante. Você veio com ela do Brasil, mas você largou ela na hora que você esqueceu, que você foi cortado, que você foi espremido, que você foi esmagado, sobrou a semente. Aí o que tem que fazer com ela? Ela é a única capaz de regenerar, de gerar outra laranja. Então, quando você planta, coloca ela na terra, água, aduba, ela vai virar uma árvore frutífera que vai gerar mais um monte de laranja. Aonde eu quero chegar com isso? Quando você saiu do Brasil, que você deixou seu sonho morrer, lembra da sementinha? Tá aqui dentro. Ó. Você é a semente. E você é a semente. Você é o único capaz de fazer essa semente gerar frutos. Tá na sua responsabilidade. E é o que eu ensino para as minhas filhas. Autorresponsabilidade. Eu trabalho numa empresa onde a gente leva o conhecimento financeiro para as pessoas. E o resumo da laranja é o seguinte. Quando você lembrar que você foi cortado, esmagado e que só te sobra a semente, não é só a semente. A semente é a única coisa capaz, dentro daquela laranja, de produzir mais suco, mais vida e produzir o seu sonho, realizar os seus sonhos. A laranja é só uma metáfora. Se você está perdido, você ainda não se encontrou, você ainda não conseguiu realizar os seus sonhos, é porque você ainda não foi no lugar certo. Mude o seu ciclo de amizade. Eu sempre escuto isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Com quem você mais anda. Pega o seu telefone, chia o dedo e vê com quem você tem conversado, com quem você tem desprendido o seu tempo. E você vai ver quem você é. É aquele famoso ditado, né? Me diga com quem andas que direi quem és. Lá no Brasil, esse ditado é muito comum. É bem comum. Então, se você está numa empresa onde você consegue levar valor para as famílias, o que as pessoas que recebem esse conhecimento têm que fazer? Ter autorresponsabilidade. Exato. Aonde eu quero chegar com isso? Muitos devem conhecer um site GoFundMe. GoFundMe é tipo como se Explica fosse... para o pessoal o que é o GoFundMe. O GoFundMe é aqui, é como se fosse a vaquinha lá do Brasil, tá? Lá no Brasil tem a vaquinha, que a pessoa tá passando por algum certo tipo de dificuldade, ou tá precisando de dinheiro para fazer alguma coisa. No Brasil é a vaquinha, aqui é o GoFundMe, tá? Então é isso. O que é o GoFundMe pra gente aqui? Acontece muito da gente vir pra cá. O que é a laranja agora, hein? O cara já tá esmagado, tá trabalhando. Você tem um carro. O carro ele tem uma quantidade de milhas pra você levar no mecânico. Correto? A mesma coisa é a gente. A gente tem uma quantidade de idade que a gente tem. Por exemplo, eu tô nos 40, eu tenho que começar a ir aonde? Ao médico, né? Peraí, vamos fazer um exame aqui, fazer outro ali. O que é a autorresponsabilidade? A gente se exime da autorresponsabilidade porque a gente tá trabalhando muito. Pra que eu vou ao médico? Eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar. E aí a máquina começa a dar defeito. É onde você vai parar no GoFundMe, tá? O que é o GoFundMe? Tive um infarto, não tenho dinheiro para pagar a conta do hospital e eu vou fazer uma vaquinha para pedir alguém para me ajudar. Aonde está a autorresponsabilidade nisso? Existe uma ferramenta que você pode fazer para você se proteger. Isso chama-se seguro de vida com benefício em vida. Para você que não sabe o que é, significa o seguinte. Quando a gente fala de life insurance, as pessoas... A pessoa já... Não. Pra que eu vou ter um seguro de vida, por exemplo? Vou deixar pra quem? Vou deixar pra minha esposa poder ter um outro homem? Não. Vou deixar pro meu marido pra ele poder gastar depois com as vagabundas por aí? Não.
Agora que vem a explicação. Quer ver? Coisas que vocês não sabem. Que é uma coisa que eu também não sabia direito. Eu tinha as minhas... que eu sabia que não funcionava assim do jeito que as pessoas pensavam. Então, assim, o Thiago vai explicar agora como funciona a situação que muita gente, tipo, nem imagina que existe. Vindo para os Estados Unidos, eu jamais imaginei trabalhar para essa empresa. E foi me apresentado há 10 anos atrás. Eu não estava no meu momento. A arrogância, Aham. a prepotência me fez fechar os olhos para aquela oportunidade. O que que essa empresa faz? O que que é o seguro de vida com benefício em vida? Se você faz vamos colocar um exemplo, um termo. O que que é um term? Um term é um seguro que você paga que tem data para acabar. Por exemplo, o seguro do seu carro, ele vence a cada A cada mês. 6 meses Cada 6 meses, e você renova, Uhum. correto? Esse seguro, ele tem um prazo máximo de 30 anos. Vamos colocar uma pessoa que tem 40. Então ela iria até os 70 anos Até de os idade 70. coberta, Uhum. tá? E por que eu falo que é autorresponsabilidade? Você vai parar no GoFundMe por causa de 50 mil dólares, 100 mil dólares. Se você tivesse um benefício em vida, você poderia ter esse dinheiro sem depender de ninguém, única e exclusivamente de você. Eu tenho um cliente, eu não vou citar o nome, ele tem uma cobertura de $1 milhão. Você sabe quanto ele paga por mês? Quanto? Chuta. Tipo, é aqui nos Estados Unidos, Aqui né? nos Estados Unidos. $200 por mês? Ele paga 120 dólares para $1 milhão. Você tá me escutando? 120 dólares. Quanto que você paga de seguro de carro hoje? Quanto vale o seu carro e quanto vale a sua vida? Faz essa conta aí. 120 para um seguro de $1 milhão. $1 milhão. E sabe o que acontece? Se ele tiver um infarto na casa dele e for parar no hospital e sobreviver que hoje... Dani, médica cardiologista aí, vai me apoiar nisso aí. Uhum. Hoje, infarto não quer dizer que você vai morrer. Você pode chegar no hospital, ser medicado e tudo mais, e voltar para casa bem. Isso aconteceu com o Rickson, um amigo nosso da Flórida, um colega de trabalho. Ele teve um infarto no dia do aniversário do filho dele. Ele falou com a mulher dele, cara, eu tô sentindo uma dor no peito. Foi a última coisa que ele falou e pum, caiu de cara no chão. Ligaram pro corpo de bombeiro, pegaram ele, levaram pro hospital, ele ficou 10 dias em coma induzido e voltou. Tá bem, sem sequela nenhuma. A seguradora pagou para ele um valor de 200 e tantos mil dólares, que era 90%, 80% da apólice dele. Então, por exemplo, se você tem uma apólice de $1 milhão, isso aconteceu com outro cara também da Flórida, um colega nosso esse não é colega nosso de trabalho, esse é um cliente. Ele teve um infarto e o que aconteceu? A seguradora pagou para ele 80% do benefício dele em vida. O que ele fez? Ele correu lá e pagou 70%, se eu não me engano, do mortgage dele. Quer dizer, ele teve um dinheiro em vida que ajudou ele a pagar o mortgage e diminuiu a despesa dele. Aí você tá falando aí, mas o GoFundMe é um site que ajuda as pessoas. Ajuda? Eu não disse que não ajuda. Eu sou a favor do GoFundMe. Por exemplo, vem uma enchente, limpou a sua casa, a pessoa vai fazer um GoFundMe para ajudar aquela pessoa com uma casa. Mas agora, se você passa mal, você deixou de ter um seguro de 60, 50, 40 dólares. A minha esposa paga 50 dólares por mês para um seguro. 50. Eu garanto para você, se você sair aqui agora e for num bar, você vai gastar mais do que 50 dólares. Gasta muito mais. Num restaurante. E sabe qual que é a conta? E sabe qual que é a conta que eu faço? É o seguinte, o cliente fala assim, Thiago, mas é muito caro, eu não tenho essa condição. Aí eu faço a conta inversa. Eu pego o meu celular, ligo o meu celular e falo assim, o que é muito dinheiro para você? O que você acha que pode te apertar? Ela falou assim, eu acho que 100 dólares é muito. É muito? Então vamos fazer o seguinte, o que você faz hoje? Eu limpo casa, ou eu sou driver, ou eu trabalho na construção. Não importa qual trabalho você faça. Aqui nós não estamos falando de profissão, tá? Olha como é que eu vou deixar uma conta bem mais simples para você que está em casa assistindo. Olha só, 100 dólares é muito dinheiro, correto? Você vai pegar 100 dólares e vai dividir por 30 dias. Você acha que você consegue juntar 3 dólares e 33 centavos por dia? Ué, provavelmente sim. Você já parou para fazer essa conta? Porque a pessoa tipo 3 assim... dólares e 33 centavos por dia. Pois é, isso não dá nem um café hoje. Aí eu vou fazer uma outra conta para você. Aí você vai falar, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, você começa a ver que não é olhar para um número grande. Isso aí vem é educação financeira. São truques que as pessoas vão aprendendo e elas vão alcançando objetivos. Vamos colocar um exemplo. Quero comprar um carro de 60 mil dólares. Ok, vamos dividir 60 mil dólares
por 12 meses. Dá o quê? $5.000 por mês? Uhum. Dividido por 12, isso aí. São $60.000 dividido por 12. 12 meses. Nós estamos falando de $5.000 por mês. Legal. Thiago, $5.000 é muito dinheiro. Aí vamos dividir por 30. Qual que é a minha meta? Fazer $166 por dia. Eu vou comprar um carro de 60 mil em um ano. Thiago, mas 166 por dia é muito dinheiro. Beleza, você quebra da forma que você quiser. Não olhe para o número grande que você vai achar que é inatingível. Uhum. Quando você coloca numa small fraction, Aham. você consegue, numa fração menor, você consegue ter uma dimensão de que você é capaz de fazer. Vamos fazer o seguinte, nós estamos na live. Aham. Vamos lá. Eu vou colocar um desafio para você. Faz parte da nossa educação financeira a gente ter um fundo de reserva, tá? O fundo de reserva mais é do que, por exemplo, tive que parar no hospital com a minha filha, paguei ali $300 de uma consulta médica. Uhum. É um dinheiro que não está no meu orçamento para sair todos os meses. No meu caso, vai sair aluguel, carro, seguro, luz, internet. Essas coisas estão no meu budget para sair. Uhum. Mas existem eventualidades. Você está dirigindo, seu pneu rasgou, você vai ter que comprar um outro pneu. Isso chama-se fundo de emergência. Eu vou lançar um desafio para vocês aqui agora. Se você não tem um fundo de emergência, olha na sua conta. Você tem $2.000 sentado lá para um fundo de emergência? Ou coloca em reais. Você não tem R$5.000. Ok, vamos colocar... Coloca em dólares e em reais. Vamos colocar 5 mil. Eu não quero saber qual a sua moeda. 5 mil. 5 mil. A conta é a mesma. Você só vai colocar um cifrão ou a moeda. A moeda local. Monetização, Vamos lá. Você não tem 2 mil na sua conta hoje. Como que você vai fazer para ter 2 mil em 90 dias? Você já fez essa conta? Dividindo só, né? Sim, 90 dias. Você só precisa fazer 22. $22. Aí nós colocamos a moeda, né? $22.22 por dia para você ter 2 mil sentado numa conta. Então para pensar. Hoje você não tem $2.000 por quê? Porque você ainda não fez essa conta. Por $2.22 por dia, você tem $2.000 no final de 90 dias. Você já tem um fundo de emergência. Aconteceu alguma coisa com seu carro, com seu filho, com sua casa, você tem ali $2.000. Você quer aumentar? Quer fazer de 3 mil? $33.33. Não é difícil. Até uma pessoa que ganha $130. O problema é que você vai na rua, você gasta 150 numa noite, mas você não fez a conta que se você dividisse aquilo tudo, seria $5 por dia. É verdade. Faz sentido. Viu? Então, assim, quando a gente fala com o nosso cliente, cara, você não tem um fundo de emergência porque você ainda não pensou dessa forma. Quando eu falei com uma cliente, você é capaz de pagar $2,66 por dia? Ela falou, você tá louco? Claro que eu tenho. Você tá me chamando de mendiga? E aí, quando eu fiz a conta pra ela, eu falei que dava 80, ela falou, mas 80 é muito. Mas você acabou de falar comigo que $2 você conseguia. Ela, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Então, a forma com que a nossa mente vê os números, elas nos enganam. Engana. E aí, quando você parte para a calculadora e faz a conta, você fala assim, cara, é possível. Eu vou fazer isso. Então tá lançado o desafio. Se você não tem $2.000 sentado na sua conta hoje, ou R$2.000 sentado na sua conta hoje, você a partir de hoje vai gerar uma renda. E não importa, se você lava carro, você vai lavar um carro a mais. Se você limpa a casa, você vai limpar uma casa a mais. Se você dirige para o aplicativo, você vai dirigir uma corrida a mais. E você vai se pagar. Esse é o primeiro princípio da prosperidade. Se pague em primeiro lugar. Você já pensou você trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e falar assim, eu não tenho dinheiro? Isso é horrível. Já aconteceu várias vezes comigo. Você pagou todas as pessoas. Você pagou o banco, você pagou o mortgage da sua casa, ou a parcela de IPTU da sua casa, você pagou tudo. Menos a você. Menos você. E aí vamos voltar de novo na questão da autorresponsabilidade. Você colocou seguro no seu telefone, você colocou seguro no seu carro, na sua casa. Mas não colocou a máquina que imprime dinheiro, que é você. Você não tem seguro. Você não tem seguro. Cara, são detalhes que a gente não se dá conta no dia a dia. E é por isso que esse canal que você tem é muito importante, porque ele leva... Para poder levar informação para as pessoas, né? Cara, esse canal, ele vai fazer uma diferença na vida de muitas pessoas. Aí a mesma pergunta eu volto para você. Você tem a intenção de alcançar o mundo inteiro? Lógico. Esse é o lugar. Eu tenho a intenção de alcançar o máximo possível. Porque você só precisa de um sinal de internet. Exato. A ferramenta já tem.
Então, gente, se você tá na Europa, se você tá no Brasil, se você tá nos Estados Unidos, pega essa dica. Olhe para suas finanças. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: quando que foi a última vez que eu sentei com a minha esposa, com meu esposo, e fomos falar do dinheiro? Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Uhum. Eu estava atendendo um cliente e eles falaram assim: eu não gosto de olhar para isso. Sabe por quê? Remete à dor, ao que você não fez, ao que você foi negligente ao longo de muitos anos. Isso nunca vai acabar. Enquanto você não botar uma pedra em cima e falar assim, acabou, aqui é a última vez que eu olhei para isso e vi dessa forma. Uhum. E você, de fato, toma uma ação para aquela situação. Então, o nosso trabalho de consultor financeiro, aí vai entrar a parte da remuneração, que é o que todo mundo acha, ele está fazendo de graça? Não, a empresa para a qual eu trabalho me remunera muito bem para ajudar você, ajudar a sua família a sair de onde vocês estão hoje para onde vocês querem chegar. Nós somos uma peça fundamental para as pessoas. É a mesma coisa quando falam assim, para que existe psicólogo? Eu não tô doido. Isso aí é uma coisa que relute muito. Por exemplo, eu já falei pra mim mesmo que, tipo, não, por que que eu vou precisar de psicólogo? Eu não tô louco. Mas aí eu vi que eu tava errado. É uma Entendeu? ferramenta É uma ferramenta. importantíssima. Ela Exato. trata, ela te ajuda numa parte onde você está bloqueado. Quer um exemplo? Fala de dinheiro com quem não tem. O que ele vai falar? Ele vai falar, burguês safado. Ah, ele é burguês. Aí tem Mas aquele ele carro, não entendeu? fala isso por sacanagem. Ele não Não. fala isso Ele porque fala porque ele queria ter e não sabe como, ou alguma coisa assim parecida. ele pode estar carregando lá de trás um comportamento dos pais, dos parentes que não tinham. Por exemplo, quando você escuta, o dinheiro é o pior mal que a pessoa pode carregar. É? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a sua igreja foi construída? Exato. Por caridade? Não. Por dinheiro. Então o dinheiro, ele ajuda as pessoas na África a sair da fome. Não é você deixando de jogar fora. Eu escuto uma frase bem legal. Não deixa sobrar não, porque tem gente passando fome lá na África. Eu deixar sobrar, não deixar sobrar, vai ajudar eles lá? Pois é. Você tem que ter dinheiro para ajudar. E o dinheiro é isso. O dinheiro, ele não pode ser o seu rei. Mas ele tem que trabalhar para você, ele tem que ser seu escravo. E é isso que eu procuro ensinar para as pessoas. Eu aprendi muito sobre dinheiro nos últimos 5 anos, cara. Eu acho que como diz o nosso amigo, eu envelheci 10 anos ou mais, um Engenheiros do Havaí, nesse último ano, porque eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito sobre dinheiro e hoje eu tenho um respeito muito grande. Porque quem não respeita, entre aspas, quem não tem... O dinheiro não leva desaforo. Não leva não. Um dinheiro mal usado, ele não leva desaforo, meu amigo. Tem gente que fala que, tipo, tanto é que quem não sabe usar, a maioria dos que já ganharam em loteria perdeu tudo, Por quê? porque não soube usar. É a educação que eles Educação tiveram. que eles tiveram. E é engraçado que você sempre vai voltar à sua origem. Se você é rico e você quebrou, Eike Batista. Eike Batista é um exemplo de quantas vezes ele quebrou e o tanto de dinheiro que ele ainda tem. Porque ele aprendeu a fazer dinheiro. Ele tem aquilo como quando o pessoal fala assim, eu tenho meta. Vamos colocar o Trump também, ué. Exato. Então, você vê, as pessoas, elas voltam ao que elas são. Se uma pessoa ganhou na loteria, ela era rica, ela não vai ficar pobre, ela vai aumentar o patrimônio dela. Se uma pessoa que ganhou na loteria era pobre e não busca o conhecimento, ainda dá tempo, tá, gente? Você ganhou na loteria hoje Exato. e tá com dinheiro na conta, olha, eu sei que a emoção é muito grande, a vontade de comprar tudo é muito grande. Não é nem só a vontade de comprar tudo, tipo assim, começa a dar dinheiro pros outros, Exato. né? Aqueles parentes assim, foge, viu? Porque, tipo, enquanto você tá por baixo, ninguém te quer, ninguém quer você perto deles, tá? Essas pessoas têm que aprender, você precisa dar valor, começar a dar valor nas pessoas que estão com você desde o começo. Exato. Aquelas ali você tem que dar valor. Só que não é esbanjando e soltando, a Deus dará. Exatamente. Você entendeu? O dinheiro não leva desaforo. Não leva desaforo. E você vai voltar à sua estaca, igual, aonde você estava. Eu já vi gente, tipo, igual eu vi em reportagem, a pessoa ganhou 50 milhões de reais, por exemplo, que foi no Brasil. A pessoa foi, tipo, passou uns anos, ela não tinha mais nada, tava vivendo na rua já. Falei, cara... É impressionante. É impressionante entendeu? porque o dinheiro, ele é uma ferramenta que pode te levar para uma outra estratosfera. Você pode ir para um outro nível. E nesse nível, o que vai acontecer com o dinheiro? Nada. E com você? Vai acontecer tudo. Aí eu te falo.
As pessoas falam que o dinheiro é um mal. Não. Você carrega dentro de si alguma coisa. O dinheiro é uma troca. O hoje. dinheiro, ele vai Ele vai potencializar potencializar. quem de fato você é. Exato. Então, se você é uma pessoa arrogante, prepotente, Você vai ser mais arrogante e mais prepotente. se você é uma pessoa boa, doadora, o que você vai ser? Você vai ser uma pessoa muito melhor e vai ajudar muito mais gente. Então, quando a gente fala de dinheiro, cara, existe um tabu muito grande. As pessoas, elas tendem a julgar o dinheiro. Mas não é o dinheiro é só um pedaço de papel. Uhum. As pessoas, elas têm que aprender o comportamento. O comportamento é que vai te fazer chegar em algum lugar ou não. Então, disciplina, respeito ao dinheiro, porque não respeito no sentido de ele é maior do que você, mas um respeito de saiba como utilizá-lo. Exato. Ele é uma ferramenta muito boa para ajudar as pessoas. E eu fico satisfeito de estar nessa companhia e de poder fazer parte. Qual que é o nome da companhia, Thiago? A companhia que eu faço parte é um grupo, na verdade, é dos Brazilionaires. Esse nome foi até dado por um americano, num evento. Bem interessante. Foi bem bacana. O Gustavo, o nosso mentor top aí Traduzindo, pessoal, Brazilionaires, brasilionários. Entendeu? São os brasileiros milionários aqui nos Estados Unidos. Eu vou só deixar explicando, tipo, bem um resumo. Eu não vou nem deixar o Thiago falar sobre isso aqui, porque ele tem um evento que vai ser dia 8, eu vou estar lá nesse evento também, tá? Que ele vai explicar, porque eu tenho uma coisa comigo. Quando você sabe, quando você adquiriu aquele conhecimento, não é que você vai fazer, tipo assim, de graça vai dar. Não, transfere esse seu conhecimento, porque esse vai ser o seu negócio, a sua fórmula para poder ganhar dinheiro. Lógico que vai ter aquelas pessoas onde você vai ajudar elas, porque elas literalmente não têm nenhum tipo de conhecimento, não têm dinheiro, não tem condição financeira. Sim. Nem para poder pagar um pouquinho. Aí o que você vai fazer? Você vai ajudá-la, só que você vai perceber se realmente ela tem força de vontade. Se ela tem interesse. Esse é um ponto muito importante. Esse é o ponto mais importante. Esse certo? é um ponto muito importante. Então não vou deixar o Thiago falar sobre questão, mas eu vou falar para ele do evento, para ele falar do evento que ele vai fazer, a data e o local, se ele quiser falar também. Fala pra gente qual que é o evento, onde que é, qual que é a região, para o pessoal também entrar dentro do seu Instagram, que ele vai estar lá também. O evento é bem interessante porque eu tô tentando fazer uma reestruturação nele, porque eu quero me conectar com essas pessoas. Eu conheço a realidade de quem faz Uber, eu conheço a realidade de quem faz Lyft, eu conheço a realidade de quem faz Instacar, eu conheço a realidade de quem limpa a casa. Thiago, você já fez tudo isso? Cara, eu tô aqui há 11 anos. É só você perguntar pra um brasileiro que tá ali fora o que ele nunca fez. Eu já fiz coisas, eu já falei já que eu já fiz, que eu comecei a fazer, que na minha opinião, não é porque eu fiz, mas é o pior trabalho de todos, porque você não tem folga. É jogar jornal. Caraca, verdade. Esse eu nunca fiz. Eu ainda vou falar, lá no teu evento eu vou falar isso aí. Legal. Eu jogava jornal, que era uma das piores rotas que tinha daqui da Califórnia. Que você tinha rota e, assim, não era pago. Era com o carro que você comprava, você pagava gasolina, você pagava manutenção. É uma diferença muito grande do Brasil. Entendeu? É muito de... Assim, esse é o trabalho, assim, que você... Realmente, você trabalhava, você não tinha uma folga. Você não tinha o direito de ficar doente. Porque se você não fazer um dia, você perde a rota. Então, qual que é o objetivo do nosso evento, tá? É um objetivo, parece simples, bobo, mas é o básico. Vamos lá. Hoje, para uma criança andar, o que ela precisa fazer? Ela precisa engatinhar. Esse é o primeiro passo que a criança dá, é engatinhar. Na vida financeira, é a mesma coisa. Se você pular o beabá dele, se você pular os princípios básicos, esquece. Você não vai para o próximo level, porque é muito simples. Uma pessoa que tenta comprar alguma coisa sem antes ter um fundo de emergência, o que vai acontecer quando vier a emergência? Ele vai ter que vender aquilo que ele adquiriu. Ou ele vai entrar em dívida. E vai ter que vender, tipo, por exemplo, a preço de banana. Para conseguir mais rápido. Então, o que é o evento? O evento é trazer para nossa comunidade, cara, um princípio básico. Conscientização. Vamos aprender o básico. E do básico vocês vão ver como vocês vão
alavancar a vida de vocês. Porque quando eu aprendi o básico lá atrás, eu adquiri o respeito pelo dinheiro, eu adquiri respeito pelo meu tempo. Uhum. Porque o meu tempo, se eu for ali agora e ganhar um ticket na Mega Sena, ganhar no Powerball, ganhar onde for, Você vai ficar eu mais rico. vou ficar rico. Você vai ficar muito rico. Só que só tem um problema. Aham. Eu não vou conseguir comprar o tempo que eu não tive respeito por ele. O tempo eu nunca mais vou comprar. Então eu vou ter perdido um tempo da minha vida. E o que eu quero trazer para nossa comunidade, principalmente aqui na Califórnia, que é onde eu moro hoje, gente, se vocês puderem, adquiram conhecimento. Isso é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você. Nunca, nunca. E eu vou te dizer mais. Se hoje eu tivesse aqui nessa live e falasse assim, nós temos $1.000 aqui em cima, quem de vocês que está assistindo prefere os $1.000 ou o conhecimento que eu vou passar na palestra? Eu prefiro conhecimento. Você sabe por quê? Se você escolher o dinheiro, eu vou te dizer aonde você vai chegar. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Porque o seu dinheiro vai acabar. E se você aprender lá uma coisa, se eu conseguir nessa palestra falar uma coisa, somente uma, que vai te ajudar, eu tô realizado. Se eu conseguir atingir uma pessoa, eu tô realizado. E não acho que isso é conversa, não. Porque no mundo da internet, muita gente tenta fazer sucesso. Uhum. Mas se você encontra uma pessoa que leva uma palavra pra você naquele dia que você precisava, ela mudou a sua vida. Se E mudar uma vida significa muita Não, coisa. é muita coisa. É isso que eu ia falar agora. A minha mulher é médica. Se ela salvar a vida de uma pessoa em um ano, ela fez o dever dela. Ela não precisa salvar a vida de 50 pessoas. Eu sei disso aí, até o lema, por exemplo, ela é médica mesmo, por exemplo, ela não... Digamos que é médico, tá? A pessoa tá em outro país, só que não existe médicos ali. Aconteceu um acidente, a pessoa engasgou, tá num restaurante. É dever do médico. Isso aí é a lei, como é que é? O dever de Hipócrates, né? Uhum. Que eles falam. O fundamento de Hipócrates. Que é, tipo, Hipócrates era um médico, né, Lucas? Então, aí, ó, a mosca. E aí, seguindo o segmento de Hipócrates, todo médico, se teve alguma coisa, ele tem que se prontificar ali pra poder salvar aquela vida. E agora você imagina, você tá num ambiente, olha que exemplo bacana. Aí você tá num ambiente onde você é o único médico, tem um monte de gente, tem uma coisa acontecendo ali, você é obrigado a salvar. Uhum. Você salvou a vida de todo mundo? Não, só de uma. Só de uma pessoa. Então, se você tá assistindo, se a gente conseguiu levar nessa live de hoje um mínimo conhecimento pra você, ou um gás pra você plantar a sua sementinha da laranja e continuar com o seu sonho aqui nos Estados Unidos, nós somos satisfeitos. Exatamente. Esse é o nosso objetivo nessa live. Vamos assim, Thiago, eu vou fazer uma pergunta pra você depois, mas pede pro pessoal que já te segue já, pra poder se inscrever no canal do YouTube, Ah, sim, claro. do Sartcast, pra poder que a gente tem... O nosso plano, você já sabe qual que O é. nosso plano é atingir o maior número de pessoas e a gente vai precisar de pessoas para que divulguem o nosso trabalho. Nós não estamos aqui como hipócritas querendo ganhar dinheiro nas custas das pessoas. Aqui a gente está Exato. tentando levar, de fato, conhecimento. Aquela coisa, né, Thiago? Que a gente, igual, desde quando eu falei pra você qual que era o meu intuito com o canal. Uhum. Que eu quero doar pra ganhar. E isso é um princípio muito legal, porque quando você me... Cara, Eu te conheci. não, essa história que esse cara contou, falando sobre a menina que corria do lado do carro, pô, vou tentar falar essa história sem chorar. Fala, pode falar. Essa menina corria do lado do carro enquanto ele distribuía comida. E a comida acabou. A comida acabou no carro. Ele tava doando cesta, que ele comprou com o dinheiro dele, e essa criança tava do lado. E quando a menina continuou correndo e ele jogando chocolate pelo lado do carro pro pessoal, para as crianças ficarem para trás, essa menina continuou. Ela não quis saber do chocolate. Olha para você ver. Às vezes você tá correndo atrás do dinheiro, tá? Essa criança, ela tava correndo atrás de uma ajuda. E ela não parou, ela correu muito. É uma alma que você tá salvando. Não é uma pessoa. E quando ela falou com ele assim, eu só queria que você levasse comida na minha casa. Foi o que me pegou. Me pegou muito ali. Você hoje tá trabalhando para pagar as suas contas, brother. Hoje você tá trabalhando para pagar as suas contas. É só isso que você quer da sua vida? É só isso para... Você saiu do Brasil só para pagar a conta aqui? Você tá fazendo um serviço muito bem feito. Agora, se você saiu e tem uma semente dentro de você, brother, deixa ela nascer.
você tem capacidade para poder ajudar. Nossa. Você nasceu pra muito mais do que isso, cara. Acho que todos nós nascemos para muito mais do que isso. Então, o meu evento vai ser pra isso. É levar uma sementinha ou jogar água naquela semente que tá ali enterrada. Que tá buscando um sonho. Então, se eu puder fazer isso no meu evento vai chamar... Ele nasceu com... Ele teve um nome bem assim, peculiar, porque a gente tá aqui no modo sobrevivência. Então, a minha intenção não quero ser prepotente de falar que eu vou ajudar as pessoas, mas de poder Você vai contribuir contribuir. Você vai dar uma oportunidade pra pra pessoa pessoa- acordar e falar assim, cara, peraí, Isso. tem razão. Eu acho que eu tô passando muito tempo nos Estados Unidos e eu ainda não tenho nada. Eu poderia ter, sei lá, 10 vezes mais se eu tivesse acordado pra isso lá atrás. Então, o evento chama-se Desativando o Modo Sobrevivência Sobrevivência na na América. É o Então, título que é do nosso podcast. que legal. Então, se você puder, vai ser no dia 8 de março, às 7 horas da noite, num hotel aqui em South São Francisco, onde nós tivemos um evento chamado O Poder da Ação. João Paulo ministrou um evento que transformou a vida de muita gente. Então, não é sobre todas as pessoas, é sobre as pessoas que querem. Exato. Então, assim, pessoal, quem quiser, só entrar lá no canal lá do Sartcast, vai ter lá a página do Instagram do Thiago, é só você colocar lá, tá? A gente vai colocar na descrição o Instagram do Thiago, no YouTube, na descrição, tá? E aí você pode entrar lá, que vai ter o evento do dia 8. Tá bom? Então, se você quiser participar, vai ter comes e bebes também. Não é só para você ir lá e ficar sentado. Você vai poder ter a Networking, oportunidade. Isso, fazer você vai conhecer conseguir pessoas. fazer um network, assim, muito bom. Você entendeu? Porque hoje em dia é o que networking ajuda pessoas. É. Literalmente. Exato. O network, ele ajuda. Você... Thiago, eu não gosto de conversar com as pessoas. Vai, sente lá que tipo, alguém vai conversar com Exato. você. Se você não Então- gosta de conversar, vá pelo menos para escutar. É. Você entendeu? Eu acho que, assim, falar sobre finanças é muito difícil, porque existe um tabu muito grande e a gente não tá ali pra dizer o que a pessoa precisa fazer. A gente tá ali pra mostrar uma saída, caso ela Exato. esteja procurando. Então, a pessoa que for nesse evento, você pode ter certeza, ela tá buscando uma mudança. Não, e só um outro detalhe. Que eu conheci a Camila, né? Aí, tipo, A Camila é uma história muito interessante. Camila é sensacional, né? A Camila ela é uma figura. Fala, tipo, eu tenho que falar isso aqui, porque, galera, o Max, vocês já sabem, já, o Max é o que cuida de mim. E se meu cabelo estiver ruim, foi o Max, tá? Foi o Max também, vocês já estão vendo. A culpa nossa aqui é do Max. A gente já tem quem botar a culpa. Pronto. A culpa agora se tem alguma coisa errada, mas teu cabelo tá bonito pra caramba. O Max pintou de branco, tá, gente? Vocês podem ver, o Max pintou meu cabelo de branco pra dar um efeito. Mas assim, o bom é que o Max é fenomenal, né? Não, lá na casa do Max, no salão dele, no espaço dele, é um espaço de networking. Sempre que eu vou lá, eu encontro com alguém, a gente tá ali conversando e trocando ideia. Então, por azar, ontem eu tava lá. Aí quando ele abriu a porta, eu escutei alguém conversando. Falei assim, essa é a Camila. Pela voz, é a Camila. Aí eu escutei mais alguém. Falei, peraí, o Júnior? Nossa, o Júnior também tá aqui. Meu Deus. Pronto, agora não vão sair daqui mais. Pronto. E eu tinha uma reunião, eu tinha um evento, eu tinha uma reunião com um cliente, acho que era às 2h. Eu entrei lá, era meio-dia. Era meio-dia e pouco. Eu fui sair de lá, era 1h30. Falei, cara, eu tô atrasado, eu tenho que ir embora. embora. E ficamos ali conversando, eu, o Júnior, Foi a Camila, o Max, a esposa dele, a Carla. Depois chegaram mais 2 clientes lá ainda. Então, assim, o network ele é muito importante. Ele transforma a sua rede de relacionamentos. Ela pode te levar para uma esfera onde você não está nem imaginando. Às vezes você está conversando com uma pessoa que, por exemplo, você é um engenheiro que não tem licença aqui nos Estados Unidos. Exato. Às vezes você está sentado num lugar conversando com uma pessoa, cara, e aquele cara é dono de uma empresa de construção gigantesca. Você não sabe. Você nunca sabe você com nunca vai quem saber. você tá do lado. É igual assim, eu tava conversando com a Camila, né, Camila? E detalhe, tá? A Camila é dia 16 já. Camila vai estar aqui? Vai, dia 16 vai ser a Camila que vai estar aqui, eu vou colocar certinho, tá? E ela disse, cara, eu me senti tão bem, porque eu conheci a Camila pelo Max, só que ela já tinha visto já, porque viu o banner da sua entrevista. Legal. Né? E aí ela foi e ficou, nossa, que legal, você conhece... Aí o Max,
né? O Max Falopa, tá? Só eu já vou fazer propaganda pro Max aqui, que já porque o cara é o cara. É. Ele foi e falou de mim pra ela, tava lá fazendo um tratamento no cabelo da Camila, e aí ele falou, não, ué, mas ele é meu amigo, ele tá aqui, ele mora aqui do lado. O Max foi e me ligou, e a Camila disse que ela começou a ter, tipo, borboleta no estômago. Tipo assim, nossa, o cara tá vindo aqui. Eu cheguei lá, Ansiedade, ela né? foi, oi, tudo bom? Tipo assim, porque ela me viu no canal, né? Aham. Tipo, ela assistiu o podcast aí eu fui e pensei, caramba, eu já sou uma celebridade, já. Aí ela, sabe o que ela me respondeu? Mas é muito legal, cara. Ela Essa, falou essa assim, sim. reciprocidade, Não, ela é muito boa. bom, porque, tipo, é reconhecimento. Por mais que o canal não tem nem 2 meses, eu já tenho mais de 33 mil visualizações só no YouTube. É maravilhoso, cara. Não tem nem 2 meses, Você tá sabe? olha quantas pessoas você já conseguiu atingir. Que seja, às vezes, por uma comédia, por fazer uma pessoa rir. Ó, nós fizemos teatro, tá, gente? Aham. Isso é um ponto bem, É, bem legal entre a gente Que eu aqui. sempre falo, que teatro, eu acho que todo mundo devia fazer teatro na vida, Claro. pelo menos um pouco. Eu acho que, assim, ele te traz uma questão de concentração, de disciplina muito grande, assim, de foco muito Aham. grande. E é um ponto que a gente tem em comum. E 2 chorão, né? Nossa senhora. 2 chorão. Enfim, eu falei com ele, cara, Camila vai chorar também. Ela... será que vai? Vai, eu tenho certeza que vai. Então tá, deixa a caixinha de lenço pra Vou ela aí. deixar aqui. É bem interessante que esse negócio do teatro, ele me permitiu, cara, muitas das vezes sair da minha zona de conforto. E eu acho que eu pego ferramentas lá de trás e eu vejo o quanto elas são importantes aqui pra gente. Hoje eu até mostrei um vídeo muito interessante falando de passado e presente. Eu mostrei um vídeo pra minha esposa hoje. Se você tá assistindo a gente hoje e você ainda não quebrou essa barreira de, por exemplo, fazer um certo valor por mês, ou você almeja um resultado e ainda não alcançou, faz uma reflexão. Às vezes você está vivendo muito o passado. Eu vi uma... Você falou isso daí, vou te interromper rapidinho, Thiago. Uhum. Você acabou de falar de viver o passado. Uma coisa que a Patrícia, o Lucas, a minha Patrícia, né? Tipo, sempre falou assim que eu vivo muito passado, que eu vivia muito passado. Então, assim, eu falei, eu vou seguir, porque uma pessoa que a gente fala wise, né? Aham. Que é bem. Às vezes eu tô esquecendo português, tá? Mas assim, wise é quando a pessoa. Sabedoria. Tem uma sabedoria muito grande. Então a Patrícia tem uma sabedoria gigante, sabe? Então eu falo. Ela falou que você não precisa falar de mim, não, mas eu falo porque. Não tem como. Sabe, não tem Não tem como. como. Porque se São não fosse. referências pra São gente. referências. Porque se não fosse ela comigo, e o Lucas também, porque o Lucas, ele é o filho que eu sempre quis ter. Eu não tenho filho meu de sangue, Certo. mas ele é o filho que eu sempre quis ter. Hoje ele é meu filho aqui. Tá vendo? Então, assim, cara, olha pra você ver. Às vezes as pessoas têm medo de tentar fazer alguma coisa porque elas têm medo de dar errado. No Poder da Ação, no evento que eu fui, o João Paulo ele falou uma frase que ele repassou uma frase que Esqueceu o nome, me mas. fugiu o nome. Ele fala assim: quem tem medo do ridículo nunca vai alcançar o extraordinário. E por que eu estou te dizendo isso? As pessoas elas vivem com medo de tentar alguma coisa. Às vezes elas vivem presas no passado, às vezes elas não resolveram um problema do passado e toda vez que ela vai tentar alguma coisa ela lembra daquilo e não sai do lugar. Então eu vou te dar um vídeo que eu mostrei para minha esposa hoje de manhã foi o seguinte. Foi uma mulher fazendo uma comparação do carro. Quando você está dirigindo, o seu para-brisa ele é muito grande. Por quê? Para você ter uma visão ampla da frente, para onde você está indo. Exato. E por que existem os retrovisores? Os retrovisores, eles são referências do que você está vendo lá de trás e para onde você está indo. Então, qual que é a moral desse vídeo? Por isso que o seu para-brisa é maior do que o seu retrovisor. Porque você só pode olhar para trás para ver referências. Você não pode viver no passado. Quem olha muito tempo pro retrovisor acaba batendo o carro. Exato. Então, aonde eu quero chegar com isso? Olhe para frente. Use o passado como referência. Falar uma coisa que um amigo meu também falou para mim, que ele hoje me acompanha no canal, ele tá lá no Brasil, ele já morou, já é o Clayton. Ele que me deu muita força, tipo, com o canal. Ele falou assim, Júnior, vai fundo que você vai longe,
vai que você vai igual foguete, porque foguete só vai pra frente, ele não dá ré. E então você quer uma coisa agora legal, referente a isso? Pegando um gancho no carro e no que você acabou de falar, se você tá assistindo esse canal, você tá cansado de trabalhar pros outros, ou tá trabalhando pros outros e não tá tendo resultado, faz o seguinte, foca no seu sonho, foca no seu objetivo. Você vai ter 200 pessoas te criticando, 300 pessoas te jogando pedra. É. Mas você fica tranquilo. Se você passar uma tarde na frente do aeroporto, você vai ver como é que o avião decola. Ele vai decolar. Ele vai decolar contra o vento. Essas pessoas que te criticam são as pessoas que não têm coragem de decolar. Então, se você está assistindo, você não se preocupe. Avião, ele decola contra o vento. E você sabe por quê? Porque quanto mais forte for o vento contrário, mais tempo de pista ele tem. Exatamente. E aí, sabe qual que é a parte interessante? Ah. Depois que você decolou, meu amigo, você já ouviu falar no vento de cauda? Que Já. é aquele que bate na sua bunda e te joga? E você não vê pra onde você tá indo, de tão rápido você tá indo? É quando as pessoas vão começar a te admirar. Opa, aquele cara ficou rico do nada. Ninguém viu a hora que você acordou. Não, ninguém viu. Esse aí é uma Ninguém coisa. viu o esforço que você fez morando aqui. Isso é uma coisa. Igual. Thiago, é igual. Eu falo isso sempre, né, Lucas? Tipo, muita gente que tá lá no Brasil, ou que nunca viajou pra fora, e você tá aqui. Não, ninguém sabe. Ela pensa que você tem uma árvore que dá dinheiro. Já ouviu o ditado? Sabe? Já ouviu o ditado que os Estados Unidos é a terra onde o filho chora e a mãe não vê? Exatamente. É aqui. Meu travesseiro que o diga. Enfim. E quando você tá lá em cima, que você já decolou, que você tá voando, fica tranquilo. Que quando você estiver pousando, o vento também vai estar contra. Vai. Por quê? Pra sua pista continuar longa. Então, pega essas coisas e bota na sua cabeça. Cara, ninguém pode falar que você não pode alguma coisa. Ninguém tem o poder disso. A minha esposa, ela fala assim comigo, você não pode, não vai dar certo. Eu falo, calma aí. Quem te falou que não vai? Quem te falou que não vai? Quem tá fazendo é eu. E quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, cara, eu já tive a bênção de Deus. Eu faço, tem que dar certo. E aí tem um outro ponto. Ah, eu tentei e não deu certo. É uma outra coisa que eu sempre escuto. E eu sempre repetia isso. Ah, eu tentei isso e não deu certo. Eu tentei. Você viu que no início eu falei que eu tentei a questão do landscape, tentei a questão do serviço de árvore? Eu fiz tudo errado. Por quê? Porque eu não deveria ter tentado, eu deveria ter feito. E feito é fazer até dar certo. Tem um filme que basicamente é isso aí, que é do Will Smith, lembra dele? Qual filme? The Pursuit of Happiness. Em busca da felicidade. Sim, A então. procura da felicidade. Então, É isso, pronto. Basicamente é isso. se você não fizer até dar certo, você só vai ser mais um que vai tentar. E quando você tenta, você não faz. Quer um exemplo? É uma coisa muito prática, ó. Eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou embolar esse papel Uhum. e vou te entregar. Tenta soltar ele. Tenta soltar ele. Eu falei pra você tentar, não falei pra você fazer. Ah. Você viu que não existe a palavra tentar? Ou você faz ou você não faz? É, exatamente. Você viu? Tenta Fez deixar ele sentido. cair. Tenta deixar ele cair. Tentar deixar, né? Você jogou. Eu joguei. Por quê? Ou você faz ou você não faz. Não existe meio termo, eu vou tentar. Ou você faz ou você não faz. Não existe desculpa pro amanhã. Exato. Fez sentido pra caramba, hein? Você viu? São simples fatos. Ó, se eu pego e falo, tenta deixar cair, eu tenho a opção ou de abrir ou de abrir segurar. ou de segurar. Tenta deixar cair. Não existe o Não tenta. existe. Ou você faz ou, Ou você não faz. Exato. Caramba, agora que eu parei de pensar, realmente, assim- isso aí é uma das e coisas que assim- mais faz sentido. E assim em todas as partes da sua vida. Ou você faz ou você não faz. Muito Não existe top. o cara que Não, tenta. assim, deixa eu te perguntar aqui rapidinho. Teve só um momento, assim, coisa rápida antes, porque eu acho que já deve estar quase na hora da gente encerrar, mas foi massa essa. Bora. Foi massa. Tipo, algum momento seu que que aconteceu de inusitado, assim, de engraçado, algum momento. Tenta resumir isso em Caraca. 5 palavras. O resumir é fácil, difícil é lembrar. Caraca, uma coisa que inusitado. Engraçado que já aconteceu contigo. Putz. Ai, caramba. Ah, engraçado, tá. Cheguei. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu não sabia falar inglês, e aí eu parei no aeroporto. Só que quem faz viagem internacional vai rir da minha cara. Tudo bem, não tem problema. A mala vai pro destino final. Vai. Eu cheguei lá, moça, vocês perderam a minha mala lá. Não perderam. Não perderam. E eu não sabia falar inglês. Eu tava nos Estados Unidos já. Aham. Isso foi em South Carolina. 5 palavras não vai dar. Mas enfim. Vai não. Aí eu peguei e falei assim, eu não tô achando minha mala. E lendo o livro. E
como é que é? O que você falou, moça? Aí eu colocava pra escutar no celular, pra tentar traduzir e falar. Enfim, foi a coisa mais engraçada. A mulher falou, sua mala já tá lá no seu destino final. Você pode ir tranquilo. Você despachou ela. Não, eu despachei no Brasil e ela vai pro destino final. Aham. E eu tentando conversar com ela, e a mulher rindo da minha cara. Não, sua mala já tá lá, menino. Aí eu, Ai, menino, vaza daqui, não, eu menino. falei, moça, não tá. Ela tá, não tá. Eu falei, não tá, não tá. Eu falei, enfim, uma coisa que eu trago comigo, mas, cara, como que você é muito bobo, né? Nossa, Quando você nunca, mas isso aí acontece, né? quando você Isso aí nunca saiu do acontece. Brasil, você passa por Thiago, umas... assim, cara, vai ter muita coisa. A gente já falou já do evento. Vamos lá no evento começar. Já tô avisando. Quem for no evento vai sair de lá modificado, tá? E assim, Eu espero poder fazer isso, tá, gente? Ele tá entregando essa promessa e eu prometo ajudar as pessoas com o meu conhecimento, com o que eu sei. Exatamente. É passar a transferir o conhecimento que você adquiriu durante todos esses anos. Inclusive, tem um grupo de WhatsApp para quem vai participar do evento. Se você quiser entrar lá no nosso WhatsApp, tá no link da bio do meu Instagram, tá lá o WhatsApp, tá até com o nome modo de sobrevivência Modo de sobrevivência. Uhum. Você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp e a gente tem um bônus para você lá dentro. Bacana. Olha, Thiago, te agradeço, sim, grandemente. Quem agradece sou eu, né? Que isso. Então, assim, você quer mandar, tipo assim, um alô, um abraço pra Cara, algumas pessoas? Ou manda só pra sua esposa e pra suas eu filhas. quero agradecer aos meus pais. Isso, agradece seus pais. Eu tô aqui hoje por causa dele. E eu sei que você vai chorar de novo. Não. Eu vou chorar junto aqui, velho. Não Você vou. é sacana Ó, do caralho. Eu quero agradecer porque, como eu disse, o dinheiro pode ser referência para muitas pessoas, mas o caráter, ele não tem preço. Não tem preço, não tem mesmo. Então, hoje eu tô aqui por causa deles. Valeu demais. Obrigado. Eu que Gente, agradeço. esse canal aqui, vocês vão encontrar de tudo. Vocês vão encontrar gente que vai fazer vocês rirem, pessoas que vão levar alegria pra vocês, pessoas que vão levar conhecimento. Uhum. E o Júnior, ele é uma figura, cara, que tem um pensamento, um sonho igual ao meu, de alcançar o maior número de pessoas possível, não pra ser reconhecido, mas sim pra levar ali pras pessoas o que as pessoas precisam. Que às vezes é simplesmente, cara, um sorriso. Dar uma gargalhada, curtir com a família. Então, cara, seu canal é foda, velho. Valeu, obrigado demais. Tamo junto. Valeu demais. Pessoal, eu agradeço a todos vocês. O Thiago agora faz parte agora da legião do Sartcast. Obrigado. A gente vai estar junto agora. E, pessoal, se inscreve, tá? No canal do YouTube. Segue a gente lá no Instagram. A gente também tá no TikTok, tá? Dá o like. Não pode esquecer, não. Tem que dar o like, coloca lá, dá o coraçãozinho lá, ativa o sininho. Se tá? acaso tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida no canal, a gente responde lá. A gente responde, tá? Porque agora, como o canal caiu da live, aí a gente tava fazendo gravado. Só que pode deixar mensagem. Pode deixar Manda mensagem que a gente responde. Tá certo? Ó, e fica o desafio, hein? Fica o desafio de você fazer um fundo de emergência pra você. Exato, esse é o desafio Esse primordial. desafio eu não quero deixar ele morrer. Por quê? Nós vamos voltar depois numa outra live. Sim. E nós queremos você, que fez esse desafio, que concluiu, mande uma mensagem lá no YouTube, coloca, eu fiz o desafio, eu alcancei os meus 3.000, os meus 2.000, seja qual o seu objetivo. Exato. Então, faça o desafio, faça isso por você. E a gente vai ter desafio também, você vai ter chance de ganhar dinheiro também. Ó, esse é o novo canal. Esse vai ser do novo, novo tá? quadro. Vai ser um novo quadro que vai ser, eu já vou lançar já o nome, é o Sartenigma, tá? Você vai ter chance de ganhar dinheiro, então sim, se inscreve. Quando a gente atingir os 1.000 inscritos no YouTube, já vou lançar e você vai ter capacidade de ganhar dinheiro. Ganha extra. Ganhando extra somente assistindo o canal, tá? Seria uma ótima, né? Então, assim, se inscreve no canal, passa para quem você quiser, fala para as pessoas assistirem o canal, dá essa força pra gente que você só vai ter benefício, né? Então, agradecemos a participação de vocês, agradecemos por assistir o canal e muito obrigado.